Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ayrton Rocha, esse é o Fora do Ninho Brasil, o canal onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, antes de continuar, deixe seu like aí, clique no sininho da notificação, tá? E deixe seu like aí e compartilhe com os amigos. Se você tem parente ou amigo que teve experiência fora do Brasil, entre em contato com a gente, que nós vamos agendar uma entrevista aqui no canal para ouvir a história dessa pessoa. Tá ok? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para Orlando, Flórida. E quem vai contar mais sobre Orlando, Flórida para a gente é o Jefferson. Fala galera, boa noite, tudo bem? Como é que vocês E estão? aí, querido, tudo bem contigo? Melhor agora. Vamos lá para começar, eu vou fazer 3 perguntas para você, tá ok? Vamos embora. De que lugar do Brasil você é? O que você fazia no Brasil antes de imigrar e seu nome completo. Já está aí, né, na descrição. Vamos lá, galera, eu me chamo Jefferson Andrade, né? Sou natural do Rio de Janeiro, mas tenho sangue nordestino, né? Desde os 6 meses de vida, fui para o Nordeste, de uma cidade chamada Timbaúba, Pernambuco, a 100 quilômetros do Recife. E antes de vir para cá, eu tinha carros agregados em prefeitura, né? E também tinha uma academia. E Olha fala, que bacana. Bacana mesmo, cara. Então, você já era empreendedor desde o Brasil. desde os 8 anos de idade, que eu tinha um vizinho que viajava para o Paraguai e trazia MP3 e tênis. Então ele me passava na época R$ 50 e eu vendia na faculdade a 80. Aí sim, cara. Aí sim. Ô, queridão, e como que surgiu aí? Você estava bem aí empreendendo no Brasil? Como que surgiu essa ideia de você imigrar, cara? Como que surgiu isso daí? Então, vamos lá. Quando eu trabalhava na prefeitura, né, com carro agregado, eu o prefeito saiu, né, e eu saí junto com ele, né, porque na verdade no Brasil ainda existe o caos comissionado e na verdade existe aqueles puxa-saco do prefeito, né? Aham. Então, a verdade era essa. Então, quando o prefeito saiu, eu tive que sair junto com ele. E tinha uma pequena academia na minha cidade, né, de 40 mil habitantes, né? E chegou uma academia lá com um suporte muito maior do que o meu, né? Ou seja, me engoliu. A verdade é essa. Aí não teve outra demora. Ah, tive a opção de tirar o visto no dia 15 de julho. No dia 31 de julho eu botei o pé aqui, né? Olha, cara. É, Mas então, mas você já tinha parente, amigos, ou como que surgiu essa ideia de vir? eu tinha um amigo da cidade, né, que eu disse a ele, cara, tô pensando em sair daqui. Ele fez, vem para cá, te dou um suporte, né? Os primeiros suportes, os primeiros dias. Me deu um suporte, me alugou um quarto da casa dele, né? E daí então, logo em seguida, eu aluguei meu próprio apartamento, né? Entendi, cara. Você já tinha passaporte? Você já tinha viajado para fora do Brasil? Ou foi a primeira vez? Primeira vez, primeira vez, primeira vez. Aí aí foi todo aquele processo de tirar passaporte. Como foi para você tirar o visto? Foi muito complicado ou foi fácil? Não, foi super fácil, né? Porque eu já tinha o imposto de renda 3 vezes, né? Como eu posso falar? Ah, eu tinha imposto de renda, né? Os 3 últimos anos, né? E tinha uma declaração de imposto de renda boa, né? Isso não foi tanto empecilho, né? Entendeu? Aí, então, foi fácil, não foi muito difícil, não. Entendeu? Me conta da sua viagem aí, o dia que você pisou na América a primeira vez. Chegando aí no Rapaz, aeroporto. Qual aeroporto que você chegou? eu cheguei no JK em New York City, né? Eu nunca tinha andado de avião na vida, só andei no São Geraldo de Itapemirim, né? Aham. Quando eu desci naquele aeroporto, eu pensava que já era os Estados Unidos, mas não, só era apenas o aeroporto. Uma cidade grande, imensa, em Nova York, né? Fluxo de gente, língua estranha, né? Então, mesmo assim, eu tive uma determinação, né? Encarei. Conheci um rapaz aqui que ele faz transporte, né? E ele pegava esse translado das pessoas que estavam chegando no aeroporto, né? Entrei em contato com ele no Facebook, né? Nos bazares brasileiros que existe aqui. Aham. Aí ele fez, ó, vou estar de chapéu vermelho, camisa vermelha. E, enfim, quando eu desci a rampa, né, do site do aeroporto, assim, ele já estava lá, então só foi ir para casa do amigo meu, onde ele estava me esperando já. E você falava alguma coisa de inglês já? Não,
E Até aí, hoje. como foi passar na imigração? Cara, é o seguinte, eu tive muita sorte, né? Que ela me perguntou se eu tinha a estadia do hotel, né? Porque, na verdade, a gente vende turismo, né? Aí ela me perguntou se eu tinha a estadia do hotel, eu disse que sim, né? Quantos dias eu ia passar. Aí eu já não comecei a entender nada, eu comecei a ficar nervoso, né? Aí eu falei, não speak English yet, não speak English yet, eu nem falava yet ainda. Eu não speak English, não speak English. Aí me chamou a tradutora. Coincidentemente, veio uma carioca. Aí a carioca começou a fazer a tradução comigo lá, e ela fez, ok, me deu o passaporte, tô dentro. Ó, que maravilhoso, que sorte, né, cara? É legal. Foi. Aí você chegou, o rapaz recepcionou você aí, então ele já tinha você já tinha um lugar para ir, tudo direitinho. Sim, já tinha um lugar para ir. Tem um amigo meu aqui já, mas o resto, ele só me cedeu a casa. O resto de encontrar a pessoa, procurar o rapaz que foi me buscar, tudo foi eu, através dos bazares do Facebook do brasileiro. Tá, foi aí que você fez um workshop, né? De conhecer pessoas, procurar. Sim, sim. Aí Eu me- foi bastante interessante. Não me arrependo, foi bom, é uma experiência nova, né? Para quem estava abrindo a boca e fechando no Brasil, então para mim foi extraordinário. É, E aí, cara, me conta aí como foi. Então, e aí, a língua é diferente, você aí nos Estados Unidos, me conta aí seus primeiros dias. então, eu cheguei numa terça-feira aqui, né? Na quarta-feira eu já estava trabalhando, né? Olha, Foi, na quarta-feira eu já estava. Fui trabalhar num restaurante, né? Lavando prato, né? Foi bom, extraordinário, gostei, não me arrependo, né? Porque lá que eu fazia todas as minhas refeições, né? Fazia as 3 refeições e já economizava na despesa de alimentação, né? E sim. conheci bastante pessoas lá, mas desde o primeiro dia que eu botei o pé no restaurante, eu disse, eu tenho que abrir alguma coisa para mim aqui. Eu fui muito assim, de sempre ver. O pessoal fala que eu tenho um olho muito clínico, né? O que é um olho clínico? Olha assim, o que é que está faltando aqui que ainda não tem, né? O que é que está acontecendo aqui que ainda não desbravou, né? Aí eu sempre olhava, estudava essas possibilidades, né? Então, daí eu não me arrependo, foi muito bom onde eu trabalhei com o restaurante, né? Lavando prato, depois eu fui passar para trabalhar na salada, né? Saladas são uma parte do restaurante, né? Que a gente corta tudo a salada, depois fui para pizza, né? Só cheguei até a pizza. Antes disso, depois eu saí, fui trabalhar como landscape, né? Que é cortar grama. E daí, então, nesse landscape, nessa fase de restaurante, landscape, conheci um rapaz que limpava a janela, né? Daí que a minha vida começou a transformar e eu ter mais observação nesse olhar clínico. Então você já tinha um olhar já de empreendedor. E que ano que foi isso mesmo? 2016. 2016 foi o ano que você chegou aí. Isso, 2016 foi quando eu cheguei aqui. Aí esse rapaz, ele limpava a janela. Aí com esse rapaz aí que você começou a limpar a janela, né? Sim. Esse rapaz, a gente limpava a janela, né? Eu morava numa região em Massachusetts que o inverno lá é bem rigoroso. Então, os serviços que tem pelo lado de fora, como o pessoal fala, né? Que é construção, landscape, que mais? Esse serviço no inverno termina, né? Esse serviço no inverno termina, né? Aí o que acontece? É, ele tinha uma van, dessa van ele desocupou, né? E daí então começou o trabalho de transporte de carga van aqui nos Estados Unidos. Ah, então você começou a trabalhar Com com, a, ele, com a van dele. isso, com a van dele, né? Ah, e me conta como que é esse trabalho aí. Como você trabalhava? Ele, na verdade, na época eu era imigrante e não tinha drive, né? Então ele fez assim, cara, tira a tua drive. Aí eu fui para um estado santuário. Explica pro pessoal o Drive. Drive é a carteira de motorista. É a habilitação. É a habilitação. Vai para um lugar santuário, tira a tua drive, tua habilitação, e você vai começar a trabalhar comigo aqui. Ele puxava as cargas e eu na van dele entregava, né? Aprendi, sei como fazer a situação. Depois ele voltou para o Brasil e eu continuei.
né? Olha que maravilha, cara. Comprei a minha van, só não comprei a van dele, porque a van dele era muito cara, né? E a van nova na época, né? Uma RAM 3.500, né? Então, aí eu comprei a minha van, na época, uma Chevy, né? Por $5.000, né? Assim, mas dei dois e financei o resto, né? Aí daí comecei a pegar umas cargas locais. Aprendi, comprei outra, e assim fui escalando até chegar a pandemia, né? Aí parou tudo. E como que foi? Foi difícil para você financiar? Como que é a documentação para você financiar o imigrante aí financiar? Você está em Massachusetts, né? Sim. Não, não é muito burocrático, não. Com passaporte você financia até uma Ferrari, É né? mesmo, cara? Não pagou, toma, né? Sim, não pagou, toma. Não pagou, toma, né? Você dando ali um down payment, né? Uma entrada boa, de qualquer carro você consegue financiar aqui nos Estados Unidos, né? O importante é pagar. Se não pagar, aí a situação complica. E aqui não é Brasil, tipo assim, SPC e Serasa passa 5 anos limpa. Aqui não, fica sujo o resto da vida. Ah, entendi, cara, entendi. Então fica manchado lá que um dia lá você deixou de pagar alguma É, conta. Por porque mais que aqui você vá lá e quite, por mais que você quite a dívida, vai ficar lá, pendente. Vai ficar pendente lá, entendeu? entendi. Você foi sozinho? Você era casado na época? Como que foi? No Brasil, né? Eu vim para 6 meses depois a minha ex-esposa vir, mas enfim, não deu certo, né? E ela ficou no Brasil com meu filho, né? E enfim, aí aqui eu casei, procurei outra família, formei outra família, né? E graças a Deus estamos aqui. Aí Ah, minha, entendi. minha esposa é brasileira, mas é naturalizada americana, né? Ela está aqui desde os 5 anos de idade. Aí eu peguei a documentação através dela. Ah, entendi. Ah, ok, entendi. Me conta aí, me conta como que foi, você falou que chegou aí, depois de um tempo você já estava no seu apartamento. Como que E, você tinha dinheiro para você poder alugar esse apartamento? Como foi o procedimento? não, eu cheguei nos Estados Unidos com $1.300, né? Eu Jura? foi. Cheguei nos Estados Unidos com $1.300. Tinha um carro no Brasil, vendia a preço de banana, né? Vim para cá, só vim com o dinheiro de alugar o meu quarto e comprar um telefone para me se movimentar aqui, né? Entendeu? Na época era um pouco fácil, hoje em dia está muito mais difícil, porque não é todo mundo que vai abrir a porta da sua casa para ninguém, mesmo sendo amigo, tá? Não, uma dica que eu dou, não venha tipo casa de amigo, isso não existe mais. Não é todo mundo que vai abrir a porta da sua casa para receber, tá? Porque no começo é mil maravilhas, depois começa a ter umas desavenças, essas coisas todas, então eu não aconselho, venha bem preparado, né? Por exemplo, eu, como estava só no meu apartamento, eu abri a minha porta porque eu fui recebido também, né? Da mesma forma, abriram, né? Mas depois das experiências que houve, não foi muito boas, né? Entendeu? Então eu não aconselho, porque às vezes terminam amizades, ó, quer vir para os Estados Unidos? Vai, leva uma boa grana, já para tu alugar teu quarto, teu apartamento, para tu se dar bem, tá? Porque é muito complicado, é muito complicado. Termina perdendo amizade por besteira, entendeu? Ah, sim, porque chega um momento que na casa a pessoa tem a sua intimidade, né, com a família, Sua tem a, intimidade, sua liberdade. E eu costumo dizer o seguinte, que Deus botou duas pessoas no mundo, Adão e Eva, os dois brigaram. Imagina a quantidade de milhões de habitantes que tem na Terra. Não tem como, entendeu? Não tem como, sabe? Então é bastante cauteloso, é bastante complicado essa situação, entendeu? Então, assim, mas eu aconselho as pessoas que estão querendo vir para empreender aqui, né? Tá? Só não aconselho vir para a Flórida, não. A situação aqui é cada dia tá mais arrochada, mais osso, né? Entendeu? Mas em relação a você ter uma projeção de vida para vir empreender nos Estados Unidos, é o melhor lugar do mundo. Tem e empreendedorismo. hoje em dia você está na Flórida, né? Bota na Flórida. Bota Tá. na Flórida. Como que foi lá? Você ficou há quanto tempo lá em Massachusetts? Lá Então, eu sei que lá eu sei que o clima
é bem definido, inverno, outono, verão, né? Sim. Temos as 4 estações, regulamento certinha, né? Entendeu? Estados Unidos, Boston é o melhor lugar do mundo para você ganhar dinheiro, tá? O que você junta em Boston em um ano, aqui você junta em 2, e na Flórida, tá? Só que a qualidade de vida lá é osso, porque inverno é 7 meses abaixo de zero e é complicado. Nossa, É complicado. É bastante complicado. Muito frio. Muito frio. A neve caindo é linda. Neve caindo é linda, mas depois é complicado. aí tem que adaptar pneu de carro para colocar corrente para andar na rua. Geralmente corrente não. Corrente só para os truck, né? Para os truck que tá subindo as montanhas do Colorado, por exemplo, né? Mas em relação a Massachusetts para corrente não. Geralmente assim, o serviço de assistência para limpar as ruas depois que neva são muito grandes. É muito grande. Você neva num dia, no outro dia a rua já está toda limpa, né? Para você poder trafegar normal com o carro, né? Só não é pedestre porque no frio ninguém anda, né? Assim, só na downtown, né? Só nas grandes cidades, assim. Mas cidades interiorizadas assim não. Geralmente as estradas estão toda limpa já, sabe? Dá para trafegar normal, entendeu? Não para, sabe? Joga um sal e fica tranquilo. Ah, o sal ele derrete a neve? O sal ajuda, derrete a neve, exatamente. Exatamente. Mas mas também é péssimo para mim para os carros, né? Sim, a correção, né? Corresivo, né? Fica corresivo dos carros, né? Mas é o que tem, né? É o que tem. Como foi seu primeiro inverno lá em Massachusetts? Você tinha noção que era frio daquele jeito? Não, não. É muito frio. É muito frio que você não tem noção, não. É muito frio. Principalmente eu que vim de um lugar quente, né, do Nordeste, né? Sim, sim. E A, aí, a diferença. foi gradativo ou um dia você acordou, tava estralando? Rapaz, é muito frio. Assim, frio lá de fora, né? Mas dentro de casa tem aquecedores, né? Carros são aquecedores, né? Então você consegue sobreviver sim. Agora na rua, meu amigo, é 3 casacos, bota, tudo. Meia, touca. É osso. É osso. Não é fácil. Trabalho fora de casa, negativo. Só trabalho Sim, interno, praticamente, né? é. Geralmente os trabalhos fora no inverno, fora não existe, né? Não existe. Construção não tem, landscape não tem, né? Ah, ah, hidráulico não tem, né? Esse negócio de hidráulico não tem. Mas no verão, tudo movimenta. A cidade muda, a paisagem muda, tudo muda. Gente na rua, povo na rua, entendeu? Tudo muda. No inverno, todo mundo em casa. E aí você ficou quanto tempo lá na região lá do norte? 8 anos. Oito 8 anos no norte? anos. Vai fazer 8 anos. 8 anos. 8 anos. E aí, como você decidiu e qual foi a oportunidade de você sair para ir para a Flórida? Foi bom que a gente tinha conversado antes, né? Assim, bom, né? É ótimo, é um bom lugar para ganhar dinheiro, né? Mas, assim, a qualidade de vida zero, né? E depois que a gente conseguiu algum objetivo, né, a gente se decidiu morar na Flórida, né? A gente teve algumas conquistas e a partir do momento quando teve a conquista, a gente mudou para Flórida, para ter qualidade de vida melhor, né? Para ter qualidade de vida melhor. E aí Mas foi fazer na Flórida a mesma coisa que você fazia lá. vim fazer na Flórida, né? Porque na verdade a gente tem 2 empreendimentos, né? A gente tem uma marmitaria e eu já trabalhava com van, né? Daí então eu encontrei a oportunidade de ensinar os brasileiros a trabalhar com van aqui também, né? Ah, tá, tá. Já já você conta isso daí pra gente. Já Ah, já. Me fala dessa marmitaria aí, como que foi a ideia? então, a marmitaria foi o seguinte: a minha esposa, como ela é americanizada, ela trabalhava há muito tempo para uma indústria aqui, né? E eu olhava aquilo ali e dizia, nossa, para você ter ideia, os imigrantes aqui ganham mais dinheiro do que os americanos, tá? Só para você ter ideia. Eu olhava assim, uau, você passa esse tempo todo e você ganha só isso, né? E ela, normal, tem muito benefício do governo, sem sombra de dúvida, né?
Aqui, a quantidade de táxi que você vai pagar imposto é a quantidade que você vai fazendo em dinheiro, né? Então, não, para mim isso aqui tá bom. Não vou, não vou mexer nisso aqui. Para mim isso aqui tá bom. Aí eu disse, ok, tranquilo. Mas qual o seu sonho? Ela fez meu sonho. Pera, só um minutinho. Explica o pessoal, você falou táxi, explica o que é táxi, o pessoal tá pensando que é táxi de dirigir. Táxi é imposto aqui, um Ah, imposto. pagar imposto, tá ok. Né? Então, o que aconteceu? Eu disse só isso, qual o seu sonho, assim, de empreendedorismo? Ela nunca tinha parado para isso, assim, e ela é uma cozinheira de mão cheia, né? Os pais dela tiveram restaurante no Brasil, né? Muito tempo, né? E ela aprendeu ali com a convivência, né? Cozinha definitivamente bem, muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Aí ela fez, meu sonho é ver os pessoal se comer, se lambuzando na minha frente, comendo. Aí eu disse, ok, vamos botar uma marmitaria? Aí ela fez assim, vamos ver. Quando a gente foi fazer uma pesquisa de mercado, né? Existia milhões de marmitaria, né? Aí ela disse assim, vamos fazer marmita fitness. Tem milhões de marmita fitness. Aí eu disse, a gente tava numa pegada mais orgânica, né? Vamos fazer marmita orgânica, o que vai dar, né? Aí a gente botou, na primeira semana nós vendemos 10 marmitas, a cozinha da gente era em casa ainda, né? Na segunda semana 20, na terceira 100. A gente Ó, saiu de casa, alugou um restaurante porque a gente tava produzindo 600 marmitas semanal, né? E fazia 4 estados americanos, né? A Rhode Island, Massachusetts, Connecticut e New Hampshire. ó, que bacana. Era bom, não era ruim. O que faltou para a gente poder segurar a onda, né? Não foi o financeiro, foi o suporte emocional e delegar os serviços, né? Se a gente soubesse delegar os serviços, né? E o suporte emocional, a gente estaria nesse empreendimento lá até hoje, né? Mas a gente não teve uma maturidade suficiente para começar a delegar os serviços, né? Sim, porque se você fica concentrando, aí você fica sobrecarrega, né? Concentrando, né? Explode. Aí quando explode, você vai chegar assim e vai dizer, não quero mais mexer com isso. Pode dar o dinheiro do mundo, mas eu não quero mais. A gente faturava em torno de $30.000 mensal, entendeu? Só que a gente não soube fazer essa administração. A gente colocou tanta energia e, para você ter ideia, o nosso descanso era dormir. O nosso lazer era dormir, de tanto trabalho, entendeu? Aí chegou uma hora que, puf, capinou o negócio. Aí a gente tá numa pegada mais de lifestyle, né? Mais ritmo, desacelerado, né? A gente fez a a gente fez, como é que eu posso dizer, terapia, né? Para você ter ideia, desacelerar, entendeu? Tem cada um com cada um, né? Cada um tem uma história de vida, né? Mas a gente teve que fazer uma terapia para desacelerar, porque o ritmo era tão bora, não. Pega aqui, vamos. E a gente tem que entender que nem todo mundo é da pegada da gente, né? Sim. A gente vai cobrar uma pessoa que aquilo ali, às vezes, né? E daí que aconteceu tudo. A gente tá aqui na Flórida por motivo disso. Vamos juntar as migalhas aqui, vamos fazer a entrada aqui no negócio aqui e vamos para lá e desacelerar. E deixa eu falar uma coisa para você, cara. É muito interessante isso que você está falando, porque você vê realmente vários depoimentos de vários empresários, mesmo aqui no Brasil. Eu vi uma entrevista com um empresário aí, que ele falou que ele não via os filhos dele. Você vê o cara hoje em dia, magnata, ele falou: não vi meus filhos crescer porque eu acordava cedo, meu filho estava dormindo, quando eu chegava do trabalho ele já estava dormindo. Então eu Uhum. não vi os meus filhos crescer, né? Porque o ritmo dele era muito louco, né? Hoje em dia ele consegue ficar mais tranquilo, que já está numa situação tranquila. Mas Uhum. você falou, chega numa hora que você vive para trabalhar, né? Sim, sim. Isso é comum. O que você falou agora, isso aqui é comum desse empresário aqui. Os pais aqui saem de manhã e não vê os filhos quando voltam, né? Isso é muito comum, né? Você vê dinheiro, cara.
dinheiro você vê. Dinheiro você vê. Você junta aí uma boa grana. Uma boa grana você junta aí. Tranquilo. Tá? Você consegue levantar aí rapidinho, R$ 100.000, rápido, 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 né? Mas, e aí? O que acontece? Qual é a sua meta? A minha meta é, vamos supor, a minha meta é R$ 100.000. Ok, né? Chegou nos R$ 100.000, você não vai parar. Você não vai. Não, vamos por 200. É Não, não, porque não, não. é que dá o quê? Dá US$ 20.000, R$ 100.000, né? É. Não, 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 não. Vamos pro 300. Não, 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 não. Vamos atrás. Vamos. Não, não, não. E assim, vicia e dá bronca. Dá bronca, meu amigo. Dá bronca. Dá bronca. Dá bronca. Mas eu não tenho o que reclamar. Foi bom, foi uma vivência, foi uma experiência boa, né? Assim, então, foi legal. Assim, foi Esse uma. seu business, esse seu business, você acabou vendendo esse business ou você só abandonou o business? Não, a gente tá com a demanda menor, né? A gente, por exemplo, o pessoal ligava, cara, eu quero para amanhã. Tem como? Tem. A gente já encerrando, né? Cara, tô precisando para depois de amanhã. Tem como? Tem. A gente não dizia, ó, encerrou, desculpa, só amanhã, Tá, entendeu? Aí foi, foi. Aí hoje em dia a gente tem uma produção bem menor, de 2 dias, né? A gente aluga uma cozinha aqui na Flórida, que se chama ah, Cow tá. Ah, vocês trouxe o business para Flórida. Legal. exemplo, a Flórida, né? A gente aluga uma cozinha industrial, porque aqui não pode cozinhar em casa, tá? Aqui é Tá. proibido. Lá também era proibido, mas mesmo assim a gente fazia, né? Mas como a gente tem companhia, né? A gente não pode cozinhar em casa, porque tem as autorizações do Board Health. Quem não sabe que a Board Health é a vigilância sanitária aqui dos Estados Unidos, né? Então a gente aluga uma cozinha, sai a licença, né? A cozinha, um coworker, né? Tipo um coworker de serviço de cozinha. Cozinha na terça, entrega quarta e quinta. Porque a gente vende marmita semanal, a gente não vende unidade. Tá. A gente vende durante a semana toda, né? E estamos aí. Tá. E aí, junto com esse marmitaria que você tem, você falou que tem um outro business também, né? Sim, eu mexo com cargo van, né? Que eu aprendi como brasileiro, né? Quando era época de inverno lá nos Estados Unidos, ele desocupava a van para a gente poder transportar carga. Tirei a minha drive na época de Illinois, que eu era imigrante. E Illinois é um estado santuário, né? Para você poder tirar a sua drive. O que Tirei, significa estado santuário? O que significa? é o que aceita o imigrante, entendeu? Que é mais a favor das leis do imigrante. Ah, entendi. Tem algumas facilidades para o imigrante. Sim, sim, sim. Como que, por exemplo, que é diferente de alguns estados que não são? Flórida, New Hampshire, Texas, entendeu? São estados conservadores, né? E qual a diferença? O que permite e o que não permite? Você alugar casa, por exemplo, entendeu? Você abrir conta em banco, você tirar a drive, a habilitação, né? Ser menos perseguido, né? Na verdade. Tá? Tem estados, então, que você pode tranquilamente, independente do seu status Uhum. imigratório, você ir lá e tirar a carta de motorista, eles aceitam. Exatamente, exatamente, exatamente. Que, tipo assim, no caso em Boston lá é mais fácil e em outros estados é mais difícil. Exatamente. Massachusetts, New Jersey, Connecticut, Illinois, Califórnia, são estados santuários. Tá. São estados santuários. Que são estados santuários porque depende e vive do imigrante. Sem imigrante aqui esse país não funciona. Entendeu? Sem imigrante aqui esse país não funciona. Quebra. Porque tem muitos dos trabalhos que realmente são executados por imigrantes mesmo, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Exatamente. Sem imigrantes aqui esse país quebra. Tá, aí você conseguiu tirar a sua drive e foi Uhum. trabalhar com van. Fui trabalhar com van. Aprendi, né? Quando foi em 2020, veio a pandemia, todos os negócios deu para trás, né? Quando foi em 2021, já desacelerando esse processo de marmita e van, a gente resolveu vir para
para Flórida. Chegou na Flórida, eu aluguei a minha van, agreguei a minha van à empresa, né? E várias gente me perguntando o que eu fazia. Eu disse, tem um van. E eu dando dica, até o ponto da minha esposa chegar e falar assim, por que você não faz isso pagando como uma consultoria, né? Até então eu não acreditava em rede social, eu era muito... Uhum. Eu tinha a visão que todo mundo, a maioria tinha na época, dizer assim que o vendedor de curso era ser aproveitador, tal, sei o quê. Até então, eu me deparei com uma pessoa que disse assim para mim, ok, se você acha que vendedor de curso é ilusão, beleza. Eu vou te ensinar como tu vai trabalhar e eu vou pegar a sua van e alguém que quiser o meu frete, eu vou servir esse meu frete de graça para eles. Você consegue sobreviver? Não. Ele vai ter que pagar. Ué, mas você disse não é contra? Como é que você vai ensinar uma coisa e não vai cobrar pelo serviço que você está fazendo? Aham. Entendeu? Então Perfeito. você consegue sobreviver com viagem de graça? Não. Então, aí daí que começou a minha bola de neve em relação a isso, né? Ah, bacana. Então, hoje você dá consultoria, você tem algum canal? Então, eu hoje em dia eu tenho um e-commerce, né? Eu tenho um infoproduto, né? Que ensina as pessoas a trabalharem com cargo van aqui nos Estados Unidos, né? Passo a passo. Que até então eu sou o primeiro brasileiro a trabalhar com van aqui nos Estados Unidos dessa forma. Até onde eu conheço, eu sou o primeiro. Mas porque ninguém se propagou, ninguém falou, ninguém disse que distribui aqui. Se você procurar na internet mesmo, se falar em português Cargovan, eu sou o primeiro. Não vai ter lá outras pessoas que falam de Cargovan, né? Eu sou o primeiro brasileiro que fala de Cargovan aqui. Então, eu vi essa necessidade, né? Comecei a ajudar os brasileiros também, né? A começar a faturar, né? Porque, por exemplo, assim, faturamento é bem rentável. Por exemplo, eu falo de mim. O que eu ganhava no restaurante e na rua trabalhando era $1.000 semanais. A partir do momento que eu comecei a trabalhar para mim e para uma pessoa, eu falar 3.800, $4 semanais, $4.000 semanais. Então, é bastante rentável, tá? Independente do seu status migratório, porque eu também era imigrante, só tirei minha carteira e comecei a trabalhar, né? Então, aí, hoje em dia, graças a Deus, são mais de 250 alunos, né? Mentorado, né? Hoje também o negócio cresceu. A gente também tem uma escola de dispatch. Para quem não sabe o que é dispatch, é um despachante procurando carga para você, né? Ah, legal, cara, bacana. E hoje também a abertura que nós fizemos ontem foi uma pequena empresa de logística. Ou seja, eu tenho um vaneiro em todos os estados americanos, mentorados que estão trabalhando. Então, se você está no Texas e quer mandar uma encomenda para Boston, e meu vaneiro estiver lá passando, ele vai pegar essa encomenda e vai levar para Boston, tá? Então, o pessoal vem até a mim nas minhas redes sociais ou no meu telefone e fala, olha, eu preciso levar uma caixa do ponto A para o ponto B. Eu aproveito que o vaneiro já está com a carga e complementa num valor bom para ele. Se a pessoa quiser fechar a carga full, ok. Se a pessoa quiser só levar uma pequena encomenda, é outro valor, né? Então, aí, hoje em dia, também eu me enquadro com uma pequena empresa de logística também. Maravilhoso. Você é um cara que não para. Sua cabeça aí é a mil, né, cara? Estou tentando baixar. Daqui a pouco você tá igual lá. Vai fazer terapia de novo. Brincadeira. É verdade. É verdade. Mas então, desse ritmo que você veio, você falou que tá baixando, tava baixando, né? Baixando a bola um pouco. Hoje em dia dá para você aproveitar os parques da Disney, não dá? Cara, eu não vou mentir para você, não. Nunca fui. Tá brincando, cara. Nunca fui. Mas e aí, não tem curiosidade de pegar um dia com a mulher e com os filhos e ir pra lá, pô, passear um pouco? Esposa e minha filha já foram. Eu não. Eu não bebo, né? Eu não bebo, eu não bebo, não saio, não faço nada. O que te motiva a trabalhar? Sabe? O que é que te motiva a buscar mais coisas novas, né? Eu não sou de ir na casa de ninguém, sentar lá, vamos bater um papo, vamos tomar. Eu não me enquadro nisso, assim, sabe?
Eu não me enquadro nisso, assim. Às vezes eu sou meio antiético, assim, né? Que o pessoal, não, chega aqui, vamos fazer um almoço e tal, sei o que. O Entendi. que Te acontece? chama até de antissocial, mas é o seu jeito, né? É, agora essa pessoa, vamos dar uma caminhada, vamos dar uma andada de bicicleta, vamos dar uma malhada, eu gosto disso, né? Como eu não bebo e a grande maioria dos meus amigos bebe, eu me torno antissocial no meio de quem não bebe, entendeu? No meio de quem bebe, né? Então, essas coisas assim. E o que acontece? A maioria dos meus amigos, né, e das pessoas que são conhecidas, uh, não tá com aquela cabeça assim, eu tenho que empreender. Eu tenho que empreender, cara. Eu tenho que empreender. Eu não vou ficar dependendo aqui o resto da minha vida trabalhando na construção, na pintura. Então, às vezes, quando eu chego com uma abordagem como essa, ou você se diferencia da alcateia e você vai ser visado, ou você quer puxar o resto para a alcateia. Uhum. Entendeu? Aí eu tento mostrar, tento falar, tento dizer, ó, tem esse caminho. Mas sabe aquele ditado? Você só quer ser o sabido demais? Então, aí é nisso, né? É isso que acontece. É verdade. Tem pessoas que eu acho maravilhoso a sua atitude, você juntar útil ao agradável. Você achou um business, você foi inteligente em ouvir a pessoa falar, por que você não começa a cobrar essa mentoria, né? Porque não tem nada de errado nisso. Não Não, tem nada de errado nisso. uhum, Porque, queira ou não queira, é um conhecimento que você foi adquirindo conforme o tempo, né? uhum, sim, O médico estuda para ser um especialista, ele cobra pelo trabalho dele. sim, E você adquiriu a sua experiência sim, no dia a dia e é um conhecimento que você também tem que passar. Vai passar de graça por quê? Você custou suor aí, tempo de trabalho, né? E desprendendo de tempo de estar com a família para estar trabalhando e para adquirir esse conhecimento aí. E sim. nada contra você montar um business com isso. Legal sua atitude, bacana. E outra, você está passando um conhecimento e dando oportunidade para outras pessoas, né, a ganhar dinheiro também. Sim, verdade, verdade. Então, assim, é bom, né? Já tem vaneiros na rua trabalhando, né? Eu comecei com esse projeto em fevereiro, né? O projeto de poder ensinar, né? Então, assim, hoje em dia, ao todo, foram 250 mentorados, mas quem está trabalhando na van são mais de 40, né? Então, a gente está aí nesse processo aí e vai crescer cada vez mais. Você falou que tem vários estados, né? Você tem vários estados de pessoas Sim, já trabalhando. sim, eu tenho vaneiro em todo o estado americano, né? E nos Diferente, 51 estados, são 51, né? menos dois, né? O Alasca, né? No Alasca e o Hawaii não tem como. Por que lá não? Não, lá é dificilmente uma área remota, né? Para carro, para tudo. Ah, tá. Porque eu acho que lá é muito Hawaii frio. Aham. Havaí, entendeu? Ah, tá. Mas a grande Sim. maioria. Deixa o seu link, não esqueça de deixar seu link, passar para mim o link, os seus contatos, para eu deixar no final da descrição do vídeo. E no final do vídeo, para quem estiver interessado da mentoria dele, entrar em contato com ele. Cargovan, né? Cargovan USA. Gargovan, eu sei, É, isso mesmo. E tá indo, né? Tem a logística agora e eu aposto que você também tem outras coisas aí ainda engatilhado, que você tá pensando já em mudar, né? então, estamos aí. Estamos com. Vamos aí. Aqui um dia a gente fazer outro produto aí. Né? Legal, bacana, cara. Adorando falar com você. Você é um cara, um empreendedor que dá inspiração para muitas pessoas, né? Uhum. Sim, Isso aí, queira ou não queira, inspira a outras pessoas. Um claro. vídeo desse você falando, que tem pessoas que muitas vezes tá, igual você falou, empregado aí, né? Levando aquela vida de empregado e, cara, eu falei, puta, eu posso trabalhar com o meu próprio negócio, né? Ter a minha van e ter um business meu, de eu dirigir a minha van mesmo, né? Porque é acreditar, né? Eu prefiro construir meu sonho do que os outros, né? Pelo menos Perfeito. meu sonho eu estou mais parte da realidade que eu quero. O dos outros, eu estou construindo o dos outros para ainda ser o meu. Né?
Então, eu prefiro pegar essa linha. Não, filosofia perfeita. Então, hoje a mulher trabalha com você também na alguma dessas empresas ou ela está num serviço separado? Não, ela só serviço separado. Ah, Ela me tá. ajuda de vez em quando, mas só serviço separado. Às vezes que a minha ajuda é só para mandar uns ofícios para as empresas, né? Porque, na verdade, eu faço o seguinte: eu pego os ofícios aqui da Cargovan e mando para as grandes companhias. Ou seja, eu ofereço meu serviço para ela, broker free, né? Quem não sabe o que é broker free é o atravessador, né? O atravessador que às vezes vai ganhar a mesma coisa que o meu vaneiro ganha. Então, eu elimino isso aí, né? Por exemplo, tem uma loja de material de construção aqui chamada Home Depot, uma das maiores dos Estados Unidos, né? Às vezes quer mandar a mercadoria ou quer agregar carro, às vezes é colocar numa plataforma para o broker ver, ir lá e repassar. Eu não. Eu pego o meu ofício, ofereço meu serviço, né? Com a porcentagem bem menor para acomodar mais uma situação dos vaneiros, né? Agora mesmo, apesar de a gente estar nos Estados Unidos, né? O consumo de produtos brasileiros aqui são muito grande, muito grande. Ou seja, só dando um exemplo, como Guaraná Antártica, como uma picanha ou como um mel, um própolis que vem do Brasil, por exemplo. Só citando um exemplo. E aqui nos Estados Unidos existem dois armazéns gigantescos, né? O que é que acontece? Esses dois donos, donos dos armazéns aqui, ah, eles contratam muito carro, caminhão e vaneiro. Então, eu tive uma reunião com eles ontem, né? Ele só mandou eu formalizar. O que é que acontece? Se meu vaneiro estiver aqui e ele precisa mandar uma van para Massachusetts para abastecer o mercadinho de um brasileiro lá, que existe muito mercadinho brasileiro aqui, muito mesmo, né? Aí vai lá, né? E a gente vai levar e fazer esse frete. Claro que, consequentemente, eu não estou fazendo isso de graça, mas o meu mínimo é mais para ajudar os vaneiros e a comunidade. Ou seja, porque eu tenho que, além de validar o meu produto, que o pessoal já está trabalhando, eu tenho que dar uma situação a mais para ele estar gostando daquilo que está acontecendo. Né? Não, Sim. sabe? Então, aí, por exemplo, assim, eu pego, às vezes, uma milha. Olha, eu peguei uma milha aqui, um exemplo, eu preciso levar uma encomenda para determinado lugar que a milha está pagando $1, aí eu faço de maneira. Maneira é o seguinte: está pagando a milha aqui a 95 centavos. Os 5 centavos vai ser o meu custo operacional. Porque eu tenho despesa, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu tenho conta Sim, para pagar. sim, Entendeu? sim, sim. Então, consequentemente, quando essa situação tiver com a estrutura bem maior, é aí que a volatilidade de muitas pessoas vai me dar um retorno bom também. Isso mesmo, aí você vai ganhar mais aí você vai ganhar na quantidade e não Não, na quantidade do todo, tipo, no atacado, sim, né? Não no varejo, né? sim, exatamente. Exatamente. Sabe? Mas estou aí, eu vou crescer. Aqui a um ano a gente vai fazer uma entrevista novamente aí. Eu vou estar bem, você vai ser bem recebido aqui. Com certeza, com certeza. Além de ter que ser competitivo na questão do valor, você tem que também prestar um serviço de qualidade, né? Como que você cuida disso da qualidade para o pessoal? Tem que ter uma van de um certo ano um mentor seu Uhum. participar da sua logística. Ah, tem que ser até tal ano, pode ser muito velha a van. Porque também Então, vai mandar para Massachusetts aí de Orlando, e quebra na estrada. Como que faz? a própria lei se encarrega disso aqui, né? A própria lei, a própria jurisdição do país se encarrega disso, né? Ah, E, é? Como que é? uh, certas vans não se enquadram em aplicativos nem plataforma, nem seguros. Entendeu? Então, para você poder trabalhar com cargo van aqui, você tem que ter no mínimo 10 anos de uso, ou a sua van, ou a sua van ser de 2007 para cima. Cada empresa tem a sua própria jurisdição, Tá, entendi. entendeu? Então, geralmente, o pessoal também não é bobo, né? Por exemplo, assim, uma van que vai rodar no mínimo 5 mil milhas na semana não vai ser uma van bem rasgada, né? Tem que ter uma van com consumo bom para aguentar o tranco, né? Entendeu? Então a gente tem um limite também. A gente só faz umas cláusulas, né, contratuais, porque a gente tem que saber
o que, é que a gente está carregando, porque vai, Deus o livre, a pessoa coloca lá um bocado de farinha branca e a gente se lasca. É Então, verdade, sim. Coloca lá algum produto é, ilegal que não pode ser transportado. aí a gente faz um termo contratual, né, entre a pessoa que está fabricando e o vaneiro, né? Tá com observação que a gente está, como é uma empresa de logística, a gente está transportando aquilo ali, qualquer coisa que seja responsável que esteja ali dentro, são da pessoa, né? Não compromete, no caso, o dono da van. Claro, com certeza. Aham, é muito importante isso, hein? É Com certeza. detalhe que realmente a gente que não está no ramo não presta atenção. Muito Não, importante. Tem que ter seguro, né? sim. A carga, o seguro da van e a carga normalmente tem seguro? Como funciona? Então, para trabalhar com cargo van aqui, você precisa ter o seguro comercial, né? E ter o liability, né? Sem isso, você não consegue trabalhar, né? O liability é se caso acontecer alguma coisa porventura com você ou com terceiros em rua, esse liability mais ou menos de 1 milhão que vai cobrir tudo. 100 mil é só exatamente da carga. Caso aconteça alguma Entendi. coisa com a carga, Ah, o seguro, entendi. entendeu? O Ah, seguro vai. bacana. Então é uma coisa bem estruturada, bem legal. Puta, excelente, excelente mesmo. Não, eu Isso vou não vir é fácil, não é daqui fácil. um Eu digo assim, período, vou vir fazer outro vídeo com você. Eu aposto que você vai contar uma história que você está voando. amém. Eu acredito, viu? Eu sei que eu vou voar. Isso eu tenho certeza. Eu Essa vejo que você é um cara bem empreendedor. Manda uma mensagem aí pro pessoal seu que está no Brasil. Sua família toda está no Brasil ainda? Ou você já Tem, levou gente aí? isso. Eu tenho um filho no Brasil, né? A maioria, eu não tenho família aqui, a minha família é minha esposa e minha filha, né? Aqui, né? O resto é tudo no Brasil, né? O recado que eu tenho para a galera é assim: não desista do seu sonho, né? E para de olhar relógio, tá? Relógio atrapalha a sua vida. Por que você diz isso? 6 horas, tá bom. Já trabalhei hoje, tá bom, vou para casa. Não, para de olhar relógio. Pau o tempo todo. Aí eu volto aqui, mas há 10 minutos atrás você falou desacelerar, entendeu? Eu preciso disso, sabe? Porque para mim, o sinal de trânsito não tem três cores. Isso é mentira, isso é ilusão. Na sua vida também, não tem três cores. Ou é vermelho, ou você para, ou você acelera. Não tem amarelo, amarelo bate. Então, ó, é aquilo que eu tenho. Tem vontade de empreender, empreende em qualquer lugar do mundo. Tem vontade de vir para os Estados Unidos, se estrutura bem onde é que você pode ser bem recebido, né? Mas saiba que aqui a facilidade de empreender é muito mais fácil, infelizmente, do que no Brasil, né? Infelizmente, as leis trabalhistas. Aqui, na verdade, é o seguinte: a lei trabalhista aqui não existe. E a lei trabalhista aqui também é muito simples. Se você trabalhar, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Acabou. É Se for, contrato de trabalho, praticamente, né? se for feriado aqui, se for feriado aqui, você não vai receber. Se for domingo aqui, você não vai receber. No trabalho, sábado, domingo. Ok, você não vai receber. Simples. Quanto é a sua hora? É 15, 16, 17. Ok. Você vai receber pelas horas trabalhadas. E aqui não tem muito lance de aposentadoria também. Você teve um ano, você teve um ano, o resto todo do ano da sua vida para você se estruturar, para você levantar um pé de meia. Por que no final da sua vida você vai ter que pagar uma coisa para estar recebendo do governo? Se você teve a oportunidade de empreender, de colocar numa poupança, de colocar nos juros, então aprenda isso. É, Capitalismo aqui selvagem, a filosofia, a cultura do americano é bem diferente, né? diferente, bastante diferente. Isso eu gosto. Isso eu gosto. Porque se chegar com a cabeça de brasileiro aí, de CLT e tal, o cara tá perdido. Não, fique no Brasil. Aqui é pau. Trabalhou, isso é simples. Trabalhou, recebeu. Não trabalhou, não recebeu. Vou botar atestado. Problema teu. Tu pode botar 15, 20 atestado. Problema teu, cara. Entendeu? Eu vejo muitas vezes algumas pessoas conversando que quando você começa de duas formas, que o brasileiro não, que mora no Brasil não pensa. Eu vou para Disney, eu vou para passear, vou na praia com a família.
esse final de semana. O cara pensa que eu vou gastar, vou para Miami, vou gastar $1.000. Mas você não está gastando $1.000, está gastando $1.000, deixando de ganhar, né? Você começa a pensar desse jeito. Não só o que você está gastando, o que você está deixando de ganhar. Então, é um prejuízo, modo de dizer, duplo, né? Bom, hoje eu poderia estar ganhando $500 e estou gastando 1.000. Então, eu estou perdendo $1.500. Tem muito brasileiro que tem aqui também, assim, a gente tem uma cultura de que sábado e domingo a gente não trabalha no Brasil, né? Aí eu peguei e falei para um amigo meu assim, cara, beleza, você não quer trabalhar sábado e domingo, é uma opção sua. Mas bombeiro não trabalha sábado e domingo, polícia não trabalha sábado e domingo, médico não trabalha sábado e domingo, ele só trabalha de segunda a sexta, não é verdade? Então, não existe isso, cara. Tem profissão, realmente, tem profissões igual as que você falou, que o cara praticamente não tem folga, né? Tem uma folga uma vez por semana e olha lá, médico tem vez que atende, tá em casa de folga, tem um chamado, o cara sai correndo. Mas é determinado. Ele botou uma coisa determinada na cabeça. É isso que você quer? Então é isso que você tem que pagar o preço. Entendeu? Não vem com esse negócio de mimimi, não, cara, não, tá? E uma coisa que eu aprendi muito com o americano aqui é o seguinte, nós temos uma maneira de dizer assim, aconteceu um problema com você? Aí você vai falar tudo da sua vida. Cara, você não sabe o que aconteceu, a minha mulher teve isso, tropeçou, o carro bateu, o periquito chorou, o cachorro cagou fora. Cara, americano odeia isso. É mesmo, cara? Você não pode vir? Olha, não vou poder ir hoje, não. Acabou. É uma particularidade sua. O que está acontecendo, o que vai deixar de acontecer, o que foi que houve. Não posso ir, desculpa. Não vai pedir tal justificativa. Infelizmente, o brasileiro é rei disso aqui. De contar a história. Tá? O carro queimou, baixou o pneu, a mulher brigou, o cachorro cagou. Não, eu não posso vir, acabou. Mais nada. Entendi. Entendeu? Sabe? Vi muito depoimento de brasileiro, tipo assim, meu patrão lá era muito grosso, os caras que voltam, né? O cara não dava bom dia, o cara ignorante, o cara não dava bom dia, boa tarde, o cara só chegava mandando, lá pensando que eu sou o quê, o cara mal educado. É cultura diferente, isso que tem que entender. Cultura diferente. Cultura literalmente diferente, sabe? Então, venha preparado. É um lugar de empreendedorismo, sim, mas não fique pensando que aqui ninguém vai passar a mão na sua cabeça, não, que não vai não. Aqui é pau 24/7 o tempo todo. Maravilhoso. Ô, querido, cara, eu só posso agradecer o tempo que você está disponibilizando para gravar com a gente. Não, obrigado. Eu que agradeço aí a todos do canal Fora do Ninho, não é isso? Isso mesmo. Ao canal Fora do Ninho, estou à disposição para poder ajudar, pronto, preparado, querendo. Depois eu vou mandar o link aqui do Instagram, né, da galera que estiver interessado. Não só na minha mentoria, mas, assim, estilo de vida, um propósito de vida também, tá? Se a pessoa se identificar, perfeito, aqui à disposição para poder ajudar. Isso mesmo, legal. Pessoal, vou deixar aí o link no final e vou colocar também na descrição do vídeo. Lembrando, pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal e dá o like. E eu vou deixar o link lá, entra lá na página do Instagram, segue ele também e, entra em contato com ele que ele vai dar uma aula para vocês. Eu agradeço, manda uma mensagem aí pro pessoal, pra galera aí, pros seus seguidores, o pessoal vai pro seu canal, manda uma mensagem pro pessoal aí. Pessoal, Deus abençoe, obrigado por participar aqui dessa entrevista aqui com o nosso amigo Ailton, né? Isso foi uma satisfação imensa e é isso aí, cara. Não desistir nunca baixar a cabeça, fé, foco e vamos embora. Legal, obrigado, querido. Valeu, meu pessoal, irmão. Ayrton com mais um vídeo aqui no Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Obrigado, pessoal, e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, don't I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I